Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, nossa videoaula de número 43. E na aula de hoje nós vamos então começar a cotar o nosso projeto executivo, tá? Nas aulas passadas eu havia comentado com vocês para a gente excluir as cotas que a gente tinha de prefeitura, né? Mostrei para vocês o procedimento utilizando aqui a seleção rápida, tá? Porque aquela cota é realmente aplicada somente no projeto de prefeitura, tá? E no projeto executivo, né, num projeto de planta baixa, nos cortes, a gente vai usar a cota executiva, tá? Que são cotas realmente lineares ou aqui que nós temos a alinhada, tá? Em muitos casos a alinhada e a linear são as que mais vamos utilizar, tá? Se no seu caso você precisar de angular ou de raios aqui, ó, você também tem essas opções também, tá? Então a gente vai vir aqui nas nossas camadas, vamos pegar a nossa camada chamada cota. Cadê ela? Aqui, ó, cotas. Deixo como corrente. Eu vou colocar uma cor mais clara, pessoal, para facilitar aí a visualização de vocês no vídeo. Vou colocar esse azulzinho bem clarinho aqui. Geralmente aqui, ó, e obviamente as linhas de cotas são linhas contínuas e ela é realmente uma linha mais fina, tá? Uma das mais finas do projeto. Definimos então a camada. Agora a gente vai definir o tipo ou o estilo. Vamos clicar aqui no pincelzinho. Este template aqui, ó, ele já tem aqui as cotas definidas. Deixa eu ver, na 1/50 executiva. Aqui, ó, 1/50 executiva. Definir como atual e fechar, tá? Vamos fazer um testezinho aqui. Pego aqui o comando. Clico aqui, tá lá a cota, ela é um pouquinho menor, obviamente que a de 1/100, porque o desenho é muito maior na planta, tá? Então tá bonitinho, se você quiser fazer um ajustezinho aqui, outro ali, fique aí realmente ao seu critério. Bom, agora é o seguinte, pessoal, existem algumas técnicas para a gente cotar, né? Até para ficar mais fácil aí o nosso entendimento, né? E a nossa, podemos dizer assim, agilidade no projeto. Então você vai acionar o comando cota, aqui no caso do AutoCAD em português, tá? E aí você vai no final colocar a letra L de cota linear, tá? Deixa eu ver se ele aceita alguns atalhos. CL, CTL, também não. Tem que ser no caso cota L mesmo, ó, cotal, tá? Aperta o Enter e aí você vai vir aqui no seu projeto e você vai cotando normalmente, ó, cota aqui. Você vai clicar neste ponto, obviamente que o snap tem que estar ligado. Clica aqui e clica aqui, ó, tá? Então eu fiz uma cota até aqui. Bom, agora eu quero continuar, eu quero exatamente o mesmo comando. Eu posso, obviamente, apertar o Enter, ele já vai voltar para o comando cota, né, ó? Que é o último comando. E aí eu clico aqui, ó, para as cotas ficarem tudo bem alinhadas, tá? Ou eu posso usar aqui a cota contínua, tá? Deixa eu ver como é que está o atalho. Se está cota C ou contínua, deixa eu ver. Deve estar com outro nome. Deixa eu pesquisar aqui, pessoal, para passar para vocês. Ó, eu venho aqui, ó, no painel anotação, tá? E aqui eu tenho vários outros tipos. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui, ó, continuar, tá? É cota série, tá? Aqui no AutoCAD em português, no caso, então, seria cota S. Aí, o que vai acontecer? Quando você aciona, então, o comando cota S, ao apertar o Enter, o AutoCAD já vai te trazer exatamente no último alinhamento que você estava. E aí, você só vai clicando, ó, o comando já está ativo. Isso é interessante porque vai, como eu comentei, dar agilidade no seu projeto. Por exemplo, ó, você vai cotar toda essa parede aqui, ó, da cozinha e da área de serviço. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, usar o comando cota L, normal, ok? Ah, eu quero cotar essa bonequinha aqui, ó, coto aqui, ó, tá lá 10, tá? Ah, mas eu quero continuar, então eu venho e coloco, ó, cota série, tá? E aí ele já vem, ó, aqui, ó, e aí eu vou só clicando, olha lá, que legal. Então, vai rapidinho, ó, pra gente fazer isso, tá? Olha só, em poucos minutos aqui, ó, olha só, eu pausei o mouse aqui, mas eu não clico aqui dentro para que a linha de cota não fique dentro da parede, tá? Eu pauso aqui e trago o rastreador para a esquerda, ó, e clico aqui, tá? A mesma coisa aqui do outro lado, ó.
Opa, deixa eu trazer direitinho. O rastreador pegar certinho aqui, ó. Isso. Tá? Então com esse cota sério, ó, vocês vão vendo que a opção de cotar se torna aí muito mais agradável e muito mais rápida, né? Olha lá, que legal. Tudo bem? Bom, eu passei essa informação para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui essas cotas que a gente vai depois colocar ali J1, né? Como eu comentei. É o seguinte, deixa eu deletar aqui, pessoal, todo esse conjunto, porque na verdade o que acontece? Cota em projetos executivos a gente tem que tomar um pouquinho de cautela, né? E cuidado também. No sentido assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu apagar todas aqui e aí vocês vão entender todo o conceito, ó. Tá? Bom, eu tenho aqui um ambiente como esse da área de serviço que eu tenho a espessura da parede, então preciso mostrar para quem vai produzir esse projeto, quem vai erguer realmente a parede, qual que é a medida dessa parede, não é? Ele precisa saber também a distância da parede em relação à janela, precisa saber o tamanho da janela, posso cotar aqui ou eu posso apenas deixar a etiqueta. Eu preciso dessa distância entre essa janela e entre essa parede e a espessura dessa outra parede também. Só que aí o que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho poluído, então eu tenho que ter uma sequência lógica para isso. Geralmente, tá? Particularmente eu, Ailton, eu coto dessa forma. Eu venho, pego o comando, aqui ó, deixa eu pegar o convencional, aqui está o cota, que aqui nas versões de 2016 para cá, se eu não me engano, tem esse comando, pessoal, que ele entende o que você está precisando. Por exemplo, se você tem um círculo, ele já vai cotar como círculo. Se ele tem uma linha, ele vai cotar como linha. Eu, particularmente, utilizo esse comando geralmente quando eu estou em projetos mecânicos. Aqui na arquitetura, eu gosto de usar mais aqui os convencionais mesmos. Ó. Esse aqui, ó, linear e alinhada, tá? O linear, como você acabou de ver, é esse que eu acabei de mostrar. O alinhado é quando você tem essa situação aqui, ó. Esse muro, ele está com uma linha inclinada. Então, o que acontece? Se você pegar esse de cima, o convencional, você não estará cotando de forma correta. Aqui, ó, você está cotando a distância entre esse ponto e esse ponto, mas não é o tamanho exato da parede. Então, nestes casos, você tem que usar esse outro aqui, ó, uma alinhada, tá? Uma alinhada, a cota vai acompanhar o alinhamento da parede. Olha lá, é diferente, tá? Ó. Então, a medida muda completamente, tá? Então, o que acontece? A sequência lógica, que, né, como eu comentei, eu gosto de fazer, é assim. Por exemplo, eu tenho uma janela, então eu venho, pego a cota e coto a janela, tá? Deixa eu tirar a simbologia aqui um pouquinho, apenas para mostrar para vocês, ó. Deixa ela aqui um pouquinho de lado. Então eu coto a janela e aí eu coloco uma distância razoável em relação à parede. Eu não deixo muito assim pertinho e também não deixo muito afastado, tá? Eu deixo uma distância aqui, ó, razoável e legível. Ok? Depois eu coto a parte interna. Assim, ó, aperto o Enter. Aí eu tenho aqui, ó, essa medida. Eu pauso, clico aqui, trago para fora, ó. A distância que eu tenho da janela entre a cota, eu coloco praticamente a mesma aqui, ó. Só que nesse sentido agora. Ok? Deixa eu fazer do outro lado. Aqui, ó. Aqui. Coloco mostrando o mesmo alinhamento, tá bom? Agora, esta informação aqui, ó, eu posso juntar a janela, no caso, se eu cotar a janela. Então, eu posso juntar. Eu trago aqui e colo para cá, ó. Então, eu tenho vão e eu tenho janela, não tenho? Tá? O que eu falo vão, pessoal, na verdade não é o vão. É a distância da janela entre a parede. Janela e a distância entre as paredes. Legal? Aí depois eu venho aqui, ó, com uma outra cota e aí sim eu vou colocar a espessura da parede, ó. A espessura da parede eu salto um pouquinho para cá, pego a distância que eu tenho do ambiente inteiro, ó. Agora é o ambiente inteiro até aqui e aí eu junto aqui, ó. Ok? E aí depois aqui eu venho e pego esta parede, ó. E coloco aqui em cima. Então, na primeira de baixo, pessoal, eu tenho as informações que eu tenho desse pedacinho da parede, a janela, o pedacinho da parede. Na cota daqui, ó, na segunda, eu tenho a espessura da parede e eu tenho o tamanho total do ambiente, ó.
A parte interna do ambiente, entre essa linha e entre esta linha, ó. Ok? E por fim, não tão importante, né? Vamos dizer assim, a gente tem o tamanho total do ambiente, ó. Por que não tão importante? Porque às vezes pode ser que a gente tenha cotas repetidas, tá? Eu já explico para vocês. Olha só. Então eu tenho, mostrando todas essas informações, eu tenho o total interno e eu tenho o total aqui, ó, do cômodo, considerando a parte de fora, tá bom? Agora, vejam só um exemplo. Eu não coteio, pessoal, o desenho desse lado de cá. Algumas informações já estão aqui, não é? Só que eu vou cotar aqui do outro lado a mesma informação. Deixa eu pegar o textinho aqui, ó. Eu clico no texto, clico no grip e trago ele um pouquinho para cá, tá? Para ele ficar legível. Ou seja, pessoal, eu não já coloquei aqui, ó, por exemplo, o número 15, então não há necessidade, ó, de eu vir aqui do outro lado e repetir esta mesma informação. Olha só, colocar aqui, ó, outra cota, tá? Por quê? Eu já tenho aqui, ó, essa informação. Então, a gente não pode pecar pelo excesso e não pode pecar principalmente pela falta de informação. Então, qual que é a ideia, qual que é o raciocínio de se cotar um projeto executivo? É a gente colocar todas as informações, não deixar a informação faltando, mas também não deixar informações muito repetitivas, porque senão vai deixar o seu projeto muito poluído e aí incompreensível e desnecessário também todo esse trabalho. Então, deste lado de cá, ó, praticamente eu nem preciso cotar, ó, porque eu já tenho todas essas medidas. Eu tenho a medida interna do ambiente e eu tenho a medida de fora e tenho também as medidas das paredes, tá? Agora, aqui na parte de cima, a história já muda um pouquinho. Olha só, aqui eu não cotei ainda, então eu vou cotar, ó. Eu pauso aqui, clico aqui. Olha só, estou dizendo que esta parede, ela tem 15 de espessura. Eu preciso mostrar o vão, a parte interna? Sim, então venho, pego o comando, ó. Aqui, ó, clico aqui, tá? Tome um pouquinho de cuidado para não clicar aqui dentro, tá, pessoal? Para o desenho ficar bem limpinho, é importante vocês clicarem fora. Traz a cota aqui e une ela aqui, ó, tá bom? Aperto o Enter para voltar para o comando. A mesma coisa, clico aqui e aqui, ó. Então, é interessante vocês fazerem isso e terem esse hábito de... O que você já cotou aqui, ó, por exemplo, eu cotei essa parede com 15. Aí ela vai até lá embaixo, não vai? Ela vai passando por aqui, vai passando por aqui. Eu preciso cotar ela aqui embaixo de novo, pessoal? Não, porque eu já tenho essa cota lá em cima, tá bom? É interessante vocês entenderem esse conceito. Agora eu não tenho o tamanho total aqui, ó, da área de serviço. Então eu venho e coloco o tamanho total, ó. O tamanho total é importante, ó. Olha só, eu tenho 4,85 aqui, ó. Tá bom? Vou pegar esse textinho aqui e vou colocar ele para dentro. Olha só. Agora um outro detalhe importante, vocês viram a minha preocupação em trazer o texto para dentro, pessoal? Porque é o seguinte, linha de cota é esta linha aqui, ó. Essa principal onde está abaixo do texto. Esta linha, ela é extremamente importante que você não deixe nada cortando ela. Por exemplo, eu não posso vir aqui, ó, e fazer uma linha rompendo. Vou fazer um desenho aqui, ó, vou romper. Isso aqui vai dar uma sensação de quem for produzir o projeto que essa medida de 4,85 vem até aqui, ó. Então, se a pessoa não estiver muito atenta, e corre o risco então de fazer algo errado no projeto. Então, onde você tem linha de extensão, que é essas linhas laterais aqui, ó, essas que estão na vertical, você até pode ter ela passando por cima, cortando assim, ó. Mas a linha de cota, jamais, ó, dessa forma aqui, ó, jamais. Nada rompendo a linha de cota. Obviamente, pessoal, que a gente no universo, no mundo aí perfeito, fica legal, né? Mas a gente sabe que nem sempre vai dar para a gente fazer isso, porque vai acontecer, por exemplo, de eu ter uma achura passando pela linha de cota ou algo inevitável. Isso vai acontecer no seu projeto, tá? Mas é importante você evitar, tá? A palavra certa é evitar. Onde você tem linha de cota, ó, por exemplo, essas que estão agora aqui na vertical, evitem passar alguma coisa por elas, porque a pessoa vai ter que entender que desse oblique aqui, ó, dessa linhazinha que está com 45, até aqui, ó, do outro lado, é a medida de 3 metros, ó.
Então, se eu tiver alguma informação passando por cima dela, pode ser que eu me confunda onde é aí o limite, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar outro exemplo aqui para vocês, já na planta do pavimento superior, tá? Então, qual que é o raciocínio? Quando você pegar uma planta, um projeto executivo, por onde você vai começar a cotar? Eu, particularmente, também, pessoal, eu faço assim, eu tenho um costume, um hábito de dar a volta no projeto. Então, se eu fiz essa parede aqui, ó, do andar superior, essa parede do fundo, eu corto ela inteira, tá? Ah, eu não vou cotar aqui, depois eu vou cotar lá embaixo. Ah, eu lembrei, vou cotar aqui em cima. Isso vai te atrapalhar e pode ser que você acabe esquecendo alguma informação. Então, qual que é o exercício? É você cotar toda essa parede, essa de cima, aqui ó, no caso dos fundos. Depois você vem para essa de cá, ó. Ou seja, você está dando a volta no sentido horário. Aí você cota toda essa parede. Depois você vem e cota toda essa parede de baixo, tudo que você tem aqui, janelas, portas, né, e vãos. E depois você cota essa daqui também. Dessa forma, não corre o risco de você esquecer alguma informação. Você dá uma volta no sentido horário. Legal? Depois, você vai cotar alguma coisa que você tem do lado interno. Se você precisa cotar alguma coisa do lado interno, e aí você vai então e vai colocando estas informações, tá? É uma dica interessante justamente para você colocar todas as informações e também não pecar aí pelo excesso, tá? Geralmente em desenhos técnicos, pessoal, a gente não cota linhas tracejadas aqui, ó, tá? Por exemplo, a gente não vem aqui e coloca uma cota assim, ó. Tá? Geralmente não existe isso, mas em projetos arquitetônicos é fundamental a gente colocar sim, tá bom? Porque a gente precisa dessa informação, porque é uma linha que está muito acima lá do telhado, então a gente precisa realmente cotar. Agora, com relação ao muro aqui, ó, a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Cota tudo o que está aqui em cima, dá a volta, passa pela fachada do projeto, dá a volta do outro lado e vai cotando tudo. Pessoal, não se assustem, projeto executivo é um emaranhado de linhas. É muita linha mesmo, pessoal. Fala assim, nossa, professor, está ficando muito poluído. Não é isso. Quanto mais informações e informações coerentes você colocar no seu projeto, melhor, tá bom? Agora outro detalhe também. Depois que você cotar todas as paredes, tudo bonitinho, esta informação aqui, ó, da janela, você pode até colocar invertida. Você já tem aqui, ó, dizendo que é 2 metros, mas você pode, por exemplo, fazer assim, ó. Você pega aqui um comando mover. Deixa eu colocar ele aqui dentro, ó. Tá? Deixa eu só ver se dá para inverter o lado dela aqui, ó. Olha, aceitou, ó, tá? Então trouxe aqui, ó. Tô dizendo que a J1 é esta janela aqui, ó. Tá bom? Então a gente pode fazer isso daqui também, não tem problema. Ou se você quiser, você pode suprimir essa informação, não coloca essa cota e deixa apenas o J1 aqui, tá bom? Onde você tem porta, tem que cotar também, ó. Cota, né? Perdão, aqui, ó. Esse trechinho tem essa informação? Tem, eu preciso informar isso, não é? Eu preciso informar a porta aqui também? Coloco aqui também, ó. Eu tenho informação aqui, ó, do vão, tem a informação aqui e tem a informação aqui. Olha só, alguém que for errar esse projeto não vai errar por falta de informação, tá bom? Bom, agora, por fim, pessoal, a gente tem a situação de peças sanitárias. Como eu comentei com vocês nos vídeos passados, peças sanitárias faz parte do projeto arquitetônico, ok? Projeto arquitetônico é o que está na edificação, ok? Depois do projeto arquitetônico, você tem projeto, por exemplo, de elétrica, você tem o projeto luminotécnico, você tem o projeto de forro, você tem um projeto de ar-condicionado, aí já são outros projetos complementares ao projeto arquitetônico. As pias, né, de cozinhas e peças sanitárias, né, dos banheiros, elas são constituídas na obra. Precisa cotar? Sim, então a gente cota. Mas como é que a gente cota? A gente cota pegando através do eixo, tá, pessoal? É um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Se eu tenho essa pia aqui, ó, eu não vou cotar ela pegando daqui do lado e aqui do outro lado. Eu venho simplesmente, ó, e clico no eixo dela, ó. Eu pauso o mouse aqui, trago o rastreadorzinho bonitinho e clico aqui, ó, para a cota também não ficar tão lá dentro, tá? A não ser que você precise realmente demonstrar, ou talvez essa pia ou esse vaso esteja um pouquinho afastado da parede,
aí sim é interessante você clicar aqui dentro, tá? Não tem problema, tá? E nesse exemplo eu vou clicar aqui dentro então. Eu clico aqui e aí eu vou pausar o mouse aqui e vou clicar aqui, ó, tá? Então olha só, eu estou mostrando que a pia aqui, ó, ela tá com 49 centímetros em relação a essa parede. Legal? Então é dessa forma que a gente cota aí peças sanitárias. Olha só, vou cotar agora aqui o vaso sanitário. Então eu venho, clico no eixo dele, no centro, e vou trazer para cá, ó, nessa outra de cá. Então eu estou dizendo, estou mostrando aqui no meu projeto que da parede até a pia eu tenho 49 e que do vaso sanitário em relação à pia eu tenho 84, ok? Ou eu poderia também fazer isso, ó, pegar aqui uma informação direta da parede, ó, clico aqui e venho aqui, ó. Aqui eu já tenho uma outra informação, fica até melhor, ó. Tá bom? Não tem problema ser dessa forma também, tá bom? Deixa eu colocar do outro jeito que eu acho que vai ficar melhor, né? Aqui, ó. Tá? Com 84. Ah, o chuveiro, em que distância que está o chuveiro? Eu não vou pegar aqui, ó, o chuveiro e colocar em relação à distância do outro vaso. Então eu pego em relação à parede, tá mais próximo, né? Então eu pego aqui, ó, e pego aqui, ó. O chuveirinho lá da nossa casa, ele está a 58 centímetros em relação aqui a essa parede. Olha que legal, tá? Ah, se você quiser colocar aqui também, não tem problema, ó. Essa informação aqui fica legal. Pega através do grip, ó, clica no grip e junta tudo aqui, ó. Então eu coto as minhas peças sanitárias desta forma aqui, pessoal. Agora, se eu coto desse lado as peças sanitárias, é importante eu evitar de cotar aqui a parede, né? E os vãos. Então eu coto aqui na parte de cima, ó, sem problema nenhum, tá? Olha só, eu tenho um tanque aqui, ó, não tem um tanque? Então eu tenho que mostrar, ó, que o tanque em relação à parede, ele tá aqui, ó. Olha só. Então a cota aqui vai ficar bem complicadinha. Joga ela aqui pra dentro, ó, não tem problema não. Tá? Vou pegar esse grip aqui, ó, e trazer ele pra cá, ó. Olha lá, tá? Aí eu tenho uma outra cota aqui, ó, mostrando então essa parede, ó. Daqui até aqui, por exemplo. Olha só. Aí você vai olhar assim, ah, professor, mas vai cortar a linha. Opa, se vai cortar a linha, joga um pouquinho para fora, ó, para não pegar a linha de cota na linha de extensão aqui, ó. Tudo bem, ó? Olha só. Ah, mas tem a linha da Ashura. Bom, aí já é inevitável, né, pessoal? Mas a Ashura, ela não vai te atrapalhar tanto aqui, ó, nesse sentido, porque são várias pequenas linhas, tá? Aí a linha de cota, ela tá aqui. Um outro detalhe também importante, pessoal, depois que você cotar todo o seu projeto, eu também, particularmente eu, costumo pegar, através aqui, ó, do seletor rápido, todas as linhas de parede. Olha só, eu venho aqui, ó, linha da parede, todas as alvenarias, tá? E aí eu jogo para cima. Olha só, eu venho aqui, ó, e coloco para frente, tá? Porque a linha da parede, quando você ligar as espessuras, ela tem que estar na frente, ó. A linha de cota não precisa estar sobrepondo a linha da parede. Tá bom? É importante você fazer isso, porque de repente pode ser que você queira colocar uma cota com uma cor diferente na hora da impressão, aí não vai correr esse risco da linha de cota estar em cima da parede. Tá? A linha da extensão aqui, ó, pegando na parede. Legal? Aí aqui, ó, nesse cantinho a gente tem, deixa eu tirar a espessura, a gente tem aqui essa espessura desta parede. É importante eu cotar aqui? É, né, pessoal? Porque eu não tenho essa informação aqui, ó, na parte superior. Então tem que cotar aqui, ó. Legal? Dessa forma, ó. Tudo bem? Eu vou cotar aqui, pessoal, um trecho do desenho. Obviamente que eu não vou fazer durante todo o vídeo, até para o vídeo não ficar cansativo, maçante. Vocês vão pausar o vídeo e vão fazendo aí, obviamente, no projeto de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês uma sequência aqui de cotagem. E vou pedir para que vocês façam todo esse processo aí para a gente, né, depois imprimir. Legal, lá na aula 45 fazer a revisão e na aula 46 fazer a impressão final, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui essas duas cotas, vou deletar. Ok? Depois eu vou colocar as letrinhas J para o lado de dentro, não tem problema. Então vamos lá. Uso aqui o comando cota L. Vou cotar primeiramente a parte interna. Não clico aqui, tá? Pauso, trago o rastreador, clico aqui fora. Isso é importante para o desenho ficar bem limpinho. Ok? Aperto o Enter. Vou cotar a janela.
eu sempre coto primeiro as informações menores, tá, pessoal? Então esse é o raciocínio. O que que eu tenho de medidas menores? Olha só. Coto aqui. Vou cotar aqui, aqui. Vou cotar a janela. Seguro, clico aqui. Enter. Clico aqui. Pauso aqui, clico aqui. Ok? Agora eu tenho as espessuras de parede. Clico aqui, clico aqui. A parede eu jogo um pouquinho mais para fora. Vou pegar a espessura que eu tenho do vão total do ambiente, ó. Coloco aqui, trago para cá. Clico aqui para ficar alinhado. Ok? Aqui eu tenho uma cota? Tenho uma cota, ó. Clico aqui, trago para cá. Enter. Clico aqui. Pegar o vão, né? Aqui, ó. É importante a medida do vão. Depois eu tenho a parede, essa parede aqui. E coloco aqui, ó. Tá? Então eu tenho as medidas aqui. A linha de cota está mostrando as espessuras de parede. E aí depois eu tenho o vão total. Aliás, a medida total. Se aqui, ó, ficar meio poluído, faz inverso, pessoal. Faz aqui na frente, ó. É a mesma medida que você tem, não é, ó? Então, você já elimina as outras cotas lá de cima e faz essa daqui, ó. Você está dizendo que o projeto é total, ó, tem 9,49, ó. Fica mais nítido, né? Mais limpo. Tá bom? Aí eu venho na sequência, ó, faço a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, pego o comando, primeira medida, vão interno. Pauso aqui, clico aqui. Pauso aqui, clico aqui. Tem a medida interna aqui, ó. Não tenho? Tá lá, ó. Medida interna. Depois o que que a gente tem? Espessura de parede. Então vem, ó, clico aqui, ó, 15. Tá bom? Enter. Vou clicar aqui, ó. Se eu já cotei essa parede, eu preciso cotar ela desse lado de cá? Não, é aquilo que eu comentei com vocês, não é? Bom, mas eu tenho uma medida importante aqui, pessoal, que é o total que eu tenho até esse corredor. Então, é legal colocar aqui, ó. Agora aqui eu tenho menos informações, porque eu não tenho janela, nem vãos entre as janelas, né? Então, eu vou vir até aqui, ó, até o finalzinho e coloco aqui, ó. Observem que o texto sempre fica no mesmo sentido da linha de cota e fica para a esquerda. Isso é importante, ó. Olha lá, que legal. Ah, eu tenho um corredor aqui, ó, esse vão. Eu venho aqui e coloco aqui. Você deve estar se perguntando aí, professor, mas a gente não colocou nada aqui, vai ficar aberto? Não, pessoal, a gente pode vir aqui e fazer uma janela, um vitrô, algo nesse sentido, ó. Fechando aqui, ó. Sem problema nenhum. Uma parede cortina, tá? Deixa eu pegar aqui corresponder propriedades. Aqui, ó. E coloco aqui, ó. E fecho, tá? Eu havia nem comentado isso com vocês nas aulas passadas, mas aqui vai um vidro, né? Dando uma claridade legal aqui para todo o hall superior, tá? Então eu tô cotando aqui, ó, esse trecho. Continuo aqui. Nesta parede de baixo, ó, eu tenho uma janela aqui, ó, não tenho? De canto. Então eu venho e coto a janela, ó. Tá? Primeira janela, coloco ela aqui no canto, ó. Ok? Depois eu tenho a distância da janela em relação a essa parede aqui, ó. Tudo bem? Agora eu tenho a espessura, né, ó. Vou cotar aqui, vou cotar aqui. Vou colocar aqui no mesmo alinhamento. A espessura, né, ou a distância total do vão. Deixar um pouquinho mais para cá, tá? Ó, para não ficar poluído. Aqui. E agora eu tenho essa informação aqui, ó, dessa parede, ó. Daqui até aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Olha lá. Se ficar um pouquinho poluído, pessoal, ajusta os textos assim. Em muitos casos, se você não quiser cotar esse lado, ficou difícil, cota do outro, não tem problema. Ou se você vê que vai ficar em cima da linha de cota, tira ela aqui, ó, e faz aqui, ó, tá? Quando acontece esta situação, tá? Não é muito comum, mas você pode fazer isso aqui, ó, cota aqui, ó. Tá bom? Olha só, ficou menos poluído, não é verdade?
E aí você vai dando a volta realmente aí em todo o seu projeto. Como eu comentei, não vou fazer tudo para o vídeo não ficar poluído, mas é interessante você fazer tudo isso, cotar aqui as peças sanitárias. Pessoal, preciso cotar a escada, pessoal? Não, porque essa informação já está lá no detalhamento da escada, ok? Então não há necessidade. Nas partes internas aqui, ó, alguns casos eu preciso cotar, ó, essa paredinha eu preciso, essa daqui para cá, tá? Então vai colocando aí realmente todas as informações. Agora, lá nos cortes, pessoal, no corte, a gente continua na mesma ideia, a gente cota alturas, tá? A gente mantém aqui o mesmo padrão. Então, se eu tenho aqui, ó, as alturas, aqui eu já mudo o conceito, ó. Eu vou cotar primeiro parede, ó. Ó, trago daqui para cá, trago daqui para cá. Tudo bem? Depois eu tenho essa outra distância que eu tenho entre a parede e a laje, tá? Ó. Então são muito mais informações aqui. Se você já tiver essas cotas aqui, ó, de prefeitura, pega o corresponder propriedades desta e joga para cá, ó, para ficar pequenininho, ó. Porque no projeto 1/50 as cotas realmente são menores. Ajusta aqui, ó, tá? Ou seja, a gente continua com a mesma ideia, com muita informação. Deixa eu desligar o F3, só que utilizem praticamente para efeito de alturas, tá? Aí você vai olhar assim, ah, professor, mas esse portal aqui eu preciso cotar aqui, ó, a distância, não preciso? Eu não vou vir aqui, pessoal, e fazer isso, ó, aqui no corte. Ó, não posso fazer isso, ó. Por quê, pessoal? Porque eu já tenho essa medida na planta. Olha ele aqui, ó. Ele já está aqui, ó. Tá? Então, quando eu vir aqui na planta, eu já estou cotando ele. Então, não há necessidade de eu fazer isso lá no corte. Tá bom? Pessoal, então, precisa fazer isso. Se você quiser, pode deletar, ó, aqui na planta do pavimento superior as plantas que eu havia colocado. Ou, se você quiser, pode selecionar todas. E aí, você vem aqui, ó, e coloca, ao invés de pôr camada, você coloca uma cor mais neutra. Assim, ó. Se ele não aceitar, no caso aqui não aceitou, vai ter que editar o bloco, tá? Deixe realmente uma corzinha mais clara, mais suave, ou pode até deletar, porque ela já está toda aqui realmente na planta do pavimento térreo, tá? O mesmo padrão, elevações não precisa cotar, fachadas elevações, os cortes sim. E é isso aí, pessoal, tem que cotar, projeto executivo tem que cotar mesmo. Às vezes você fica horas e horas cotando aí todas as informações. O que você vê que precisa realmente mostrar, você tem que ir fazendo, tá? Por exemplo, ó, esse pilar aqui, ó, qual que é a distância desse pilar em relação à parede da casa? Não sei. Fica difícil, né? Então, eu tenho que cotar. Olha só, eu venho aqui e coto, ó. Coloco a cota aqui, ó. Tá? Preciso colocar a medida dele aqui? Sim, então coloco, ó. Tá bom? Então, essa é a ideia. Vai cotando aí direitinho. Como eu comentei, pausa o vídeo, vai fazendo tudo certinho. A nossa próxima aula, a aula 44, eu vou falar do assunto de publicação, tá? O projeto precisa estar todo já cotado? Sim, necessariamente teria que já estar todo cotado e com todas as simbologias, tá? Mas é apenas para efeito didático. A aula 44 eu vou mostrar para vocês o conceito de criar várias pranchas de desenho automáticas. Nós vamos deixar todas essas pranchas já pronta. Na aula 45 nós vamos conferir todo o projeto. Aí sim, de fato, ele já tem que estar 100% cotado, 100% com as tabelas e com as simbologias de revestimentos e portas e janelas, tá bom? Tudo legal. A aula 45, então, a gente vai dar uma revisada no projeto. E aí eu também vou fazer algumas colocações do que você viu durante o curso, lá desde o começo, desde a primeira aula. E a nossa aula 46, nós vamos então imprimir o nosso projeto, tá? Então, por favor, mãos à obra. E eu aguardo você aí firme e forte na sequência da aula, ou das nossas aulas, tá? Pessoal, muito obrigado, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.